Vão notar aqui um comecinho, né? A gente começa um pouquinho trancando aqui, porque estamos fazendo também esse trabalho de vídeo. É tipo gravação do Galpão Crioulo, que o pessoal está acostumado aí, é mais ou menos isso. Bom, novamente então, Vanessa, um bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Vanessa, o teu trabalho, ele é direcionado especificamente aos idosos, né? Isso, meu trabalho é com a parte de envelhecimento humano, então eu digo que não é especificamente de alimentação, mas de qualidade de vida para chegar a um envelhecimento sadio e com bastante qualidade, né? Ninguém quer chegar à terceira idade mal. As pessoas querem chegar bem e é uma faixa etária que vem crescendo em todo mundo, né? E aqui em Santo Antônio é bastante expressivo o número de pessoas com mais de 60 anos que a gente tem aqui. Já esse cálculo, mais ou menos, de quantas pessoas existem? 16%, segundo o IBGE de 2013. É uma parcela É uma parcela grande, né? Porque a expectativa é que em 2025 o Brasil tenha 19% dessa população envelhecida. Então, Santo Antônio já quase atinge um índice que é esperado em 2025. Né? Então, para nós aqui, provavelmente vai ser um pouco mais do que a expectativa brasileira. Sim, eu falava no começo que o teu trabalho é voltado aos idosos, mas não necessariamente, como tu afirma, né? É um trabalho voltado ao envelhecimento saudável, é diferente, né? Exato, porque eu digo, hoje a gente tem pesquisas que mostram que o envelhecimento, a qualidade dele não é genética, não é só genética, né? 30% do envelhecimento é por causa genética, né? Por aquilo que a gente já traz na nossa memória, né? Mas 70% é definido a partir dos hábitos de vida que a gente cultiva. Então, não são os hábitos a partir dos 60 anos. Sim. Né? São os hábitos a partir de toda a vida que a gente vai cultivar que vão definir a qual idade eu vou conseguir chegar com qualidade. Se fala muito a questão de metabolismo, né? Que o metabolismo da criança, por exemplo, se desenvolve até 8 anos, mais ou menos, né? E que a alimentação antes disso é fundamental para todo o desenvolvimento. Isso está correto, Vanessa? Olha, a gente já sabe de que no útero materno a gente já está criando células e memórias que vão determinar o nosso envelhecimento. Mas essa pesquisa traz de que só 30% é definido por genética. Então é muito pouco perto das mudanças que a gente pode fazer. Então, criar hábitos de vida saudável também vão possibilitar e direcionar o tipo de envelhecimento que eu vou ter. Então, os pais têm uma responsabilidade tremenda, né? É essencial. Em todo o processo de vida, em toda a evolução até a melhor idade dessas pessoas. Exatamente. Né? Então, é um trabalho contínuo. Nunca se parem de pensar em envelhecimento, né? Quando se fala em alimentação, Vanessa, tem sempre fases, né? Por exemplo, uma época o ovo era o grande vilão. Hoje se fala que o ovo ele é importante e que inclusive a gema do ovo ela pode ser consumida. Como é que vocês lidam, né? Já que tu lida num trabalho a tão longo prazo, como é que vocês pesquisam a respeito disso? Assim? Eu digo que não existe alimento que não seja saudável. Existe quantidade de alimento que não é saudável e alimentos que não são necessários em grande quantidade. Né? O que aconteceu com o ovo? Se tinham estudos que diziam que ele não fazia bem em função do colesterol. Mas hoje, por exemplo, a gente sabe que a quantidade de proteína que tem no ovo e o colesterol que a gente aumenta não é o colesterol que a gente come, e sim o colesterol que o próprio corpo produz. Esse que é o ruim, né? Esse que é um descontrole nosso, que realmente tem a medicação que vai controlar isso. Mas a alimentação não vai exclusivamente ela determinar o colesterol que tu vai ter. Então, tratando de envelhecimento, eu tenho o ovo como um baita parceiro. Sim. Né? Porque eu tenho muita proteína em pouca quantidade, em pouco volume, né? Que eu digo. Então, às vezes as pessoas não conseguem comer uma quantidade expressiva de carne para manter massa muscular, que é o que se perde muito rápido no envelhecimento. Mas o ovo pode ser uma ótima pedida para ajudar a manter essa massa muscular que vai te dar garantias de uma qualidade, de um caminhar bom, de uma mastigação boa. Sim. Pois o teu trabalho ele também vai ao encontro da questão do quão saudável,
ou quão saudáveis estão os dentes, né? Qual é a importância da mastigação na evolução do ser humano em geral? Eu digo que quando a gente começa a perder os dentes e que a gente precisa colocar uma prótese dentária, a prótese por si ela não vai te dar 100% de condições de mastigação, ela vai te dar um máximo de 75%. Sim. Se ela estiver bem ajustada, coisa que é muito difícil a gente conseguir, né? Porque o ajuste, ele, principalmente depois dos 70 anos, ele precisa ser muito frequente, porque tu perde muita massa e essa prótese fica muito solta. Então tu não tem mais a mesma mastigação. Se tu não tem a mastigação, que é a primeira fase da digestão, como é que tu vai absorver, né? Como é que tu vai receber esses alimentos no teu estômago para poder usar todos os nutrientes da forma que precisa, né? Então tu já tem um déficit a partir da boca. Sim. Né? Então por isso que eu digo, cultivar os dentes, cuidar dos dentes, sim, é imprescindível para te ter um envelhecimento saudável. Os japoneses dizem, né, que tu tem que mastigar 23 vezes, 23, 24 23, vezes, 24 né? vezes. Cada vez que tu coloca o alimento na boca, então, a cada garfada, eles não usam garfos, né? Usam hashi, mas a cada vez que tu coloca o alimento na boca, tu deve mastigar 23 vezes, e eles dão o crédito a isso como o principal fator que leva eles a terem uma vida tão longa, né? O meu estudo, a pesquisa que eu realizo na PUC é justamente com uma goma de mascar de xilitol que vem da Universidade Gerontologia de Tóquio, né? Onde eu avalio a capacidade de mastigação dos nonagenários aqui de Porto Alegre. É mesmo? Né? Justamente porque a gente sabe que precisa ter uma mastigação. Só que se eu não tiver dentes, como eu vou mastigar? Sim. Interessante. Bom, ainda sobre... agora a gente entra, de repente, na questão do verão, né? E a gente... Eu estava na praia até mesmo agora há pouco, e estava vendo, a praia está repleta de idosos, né? Os idosos aproveitam e gostam muito desse convívio, que é extremamente salutar, né? Desse convívio entre eles mesmos, mas muito também com a natureza, aquele caminhar na beira da praia. Agora tem alguns cuidados que eles precisam tomar também, né? É muito saudável, e que bom que a gente pode ver os idosos indo à praia e desfrutando dos lazeres também, porque isso é qualidade de vida para eles, né? E a gente, enquanto nutrição, nesse momento, tem que pensar na questão hidratação, né? O idoso, assim como a criança, desidrata muito, né? Só que o porém do idoso é que ele não sente sede, por questões orgânicas, né? Fisiológico. Então, a gente precisa estar atento, né? E o idoso ter a iniciativa, eu digo, de ter uma garrafinha, de ter uma bomba de água perto, para que toda vez que passe por ela ou que veja aquela garrafa, lembre-se de tomar um gole de água, porque sede... É natural que as pessoas com mais de 60 anos não sintam tanta sede quanto a gente, né? Então, manter-se hidratado, porque uma desidratação é gravíssimo. Até para a pele, né? Exato. Tá exposto ao sol. Ao sol e não tá hidratando, tu tá descamando, tu tá perdendo líquidos, tu tá perdendo eletrólitos. Então, claro, não só a água vai fazer essa reposição hídrica, né? Pois eu ia te perguntar, o chimarrão vale, o café vale, o suco? A gente diz que o chimarrão não é a melhor hidratação que a gente tem, mas ela pode servir como sim, né? Entre uma pessoa não tomar líquido nenhum e tomar uma garrafa de chimarrão, alguma hidratação já é. Mas a gente sabe que o chimarrão, ele, na verdade, ele desidrata, né? É mesmo? Porque ele retém líquido, ele é diurético. Mas, ok, numa situação atípica, onde eu vou tomar muito pouco líquido, o chimarrão pode, sim, eu considero, pelo menos, um amuleto aí, uma forma da gente se hidratar, sim. Mas não pode pensar que que basta, que né? basta, não. Tem muita gente que toma 1, 2 garrafas e acha que está super hidratado. Não está. Mesmo porque pode ver que vai ao banheiro muitas vezes por dia. Sim. Né? Então, mas a água de coco, sucos, águas saborizadas, que hoje a gente tem tantas, então a gente consegue se hidratar de muitas formas. Agora nós não falamos, Vanessa, do teu histórico, né? Tu tá chegando a Santo Antônio agora, exato, né? Está começando a integrar a equipe do Centro Clínico JWM. De onde tu és? Eu sou natural de Caxias, né? Sempre estudei e trabalhei em São Leopoldo, e agora no último ano que eu fui a Porto Alegre para estudar e para
trabalhar na pesquisa da PUC mesmo. E agora eu venho para Santo Antônio por questões pessoais e venho integrar a equipe, mas junto com isso trago já 5 anos de experiência trabalhando exclusivamente com envelhecimento humano. Legal, interessante. Já tem dia certo que vai atender no na Centro Clínico? Segunda-feira de manhã. Toda segunda de manhã, então, o pessoal pode contatar com antecedência sempre o Centro Clínico e vai falar com a Vanessa. Isso, e a gente tem também a ideia de esse ano desenvolver um projeto para essas pessoas com mais de 50 anos. A gente vai estar dando um limite um pouquinho maior, mas assim, para tratar de temas que melhorem a qualidade de vida das pessoas com mais de 50 anos aqui de Santo Antônio. Então, trabalhando não só com alimentação, mas com todos os aspectos que englobam o envelhecimento humano com qualidade. Que legal. Vanessa, eu quero deixar um pouquinho do assunto, né, ainda da tua pesquisa e de todo esse projeto que vem aí agora em Santo Antônio, para uma próxima entrevista. Acho que a gente tem muito o que falar ainda sobre alimentação, sobre mastigação, enfim, sobre uma vida saudável para aqueles que querem envelhecer, né, e viverem mais tempo. Acho muito legal que o teu projeto é com pessoas com mais de 90 anos. Então, quer dizer, quem não quer chegar a essa idade? Porém, muitos que chegam a essa idade, muitas vezes dizem assim, mas não é tão bom assim, porque não estão vivendo tão bem quanto gostariam. Então, esse teu trabalho me parece sensacional justamente por isso, por promover a nós esse sonho, ou a realização desse sonho de viver um longo tempo, mas com saúde. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigada.